Que tal ganhar dividendos todos os meses alugando imóveis para a Globo, CIA, DHL, Camicado, entre outros? Sim, esse vídeo é sobre como o fundo imobiliário Vino11 irá te permitir isso investindo menos de R$10. O fundo imobiliário Vini Offices, código de negociação Vino11, possui 10 imóveis, sendo 8 deles localizados no estado de São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Ele atua nos mais diversos tipos de segmento, sendo 43% com comunicação e mídia, 19% no setor financeiro e 12% no ramo de construção e serviços imobiliários. Os principais locatários são Globo, que dispensa apresentações com 39%, a 20 Partners, que é uma empresa de fundos de investimento brasileira fundada em 2009 por antigos sócios do BTG Pactual, que aluga 27%, e a Vitacom, uma construtora de apartamentos que aluga 17%. Quanto aos destaques desse fundo imobiliário, temos 3 principais pontos. O primeiro destaque é quanto ao total alugado. 73% de todos os aluguéis irão vencer depois de 2027 e somente 3% ainda em 2023. O segundo destaque é que o fundo possui prazo médio remanescente dos contratos de 8 anos. E o terceiro destaque é que 71% dos contratos são atípicos. E qual a vantagem desse tipo de contrato? Bom, contratos atípicos contribuem para a previsibilidade da receita futura. Quanto à idade dos ativos, somente 32% tem mais de 5 anos, enquanto 68% possuem menos de 5 anos, o que mostra que o portfólio possui muitos imóveis modernos. Eu fiz uma playlist onde eu aplico esses 10 passos a vários FIIs, então já se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos. Mas será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Esse vídeo é sobre isso. Então, chega de enrolação e vamos aos 10 passos da análise fundamentalista. Ok, eu organizei uma maneira de analisar um fundo imobiliário em 10 passos. Com esses 10 passos você já consegue ter uma ideia muito boa desse FII e verifica se vale a pena ou não investir nele se estiver dentro da sua estratégia. O primeiro passo para analisar o Vino11 é analisar o seguinte: qual é o tipo de fundo imobiliário do Vino11? O Vino11 ele é um fundo do tipo fundo de tijolo, no segmento de lajes corporativas. Esse tipo de análise aqui, ela não é uma análise que aprova e que nem reprova. Ela é apenas uma análise em termos de conhecimento sobre o fundo. O próximo passo, governança, transparência e gestão. O gestor é o 20 Real Estate, gestora de recursos, e a 20 Real Estate, gestora de recursos limitados, ela é uma empresa especializada em gestão de recursos de patrimônio e em assessoria financeira. Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro e possuem sob gestão 65 bilhões de reais. Porém, qual que foi uma análise que eu fiz aqui e que ela é muito importante? As distribuições feitas são distribuições maiores que o valor de receita do mês. Eu coloquei aqui, nesse gráfico, temos aqui essa linha, essa linha aqui do cinza escuro, ele é o resultado gerado e essa azul aqui é o rendimento. Note que teve alguns meses que o total de rendimento distribuído é maior que o resultado gerado. Isso aqui eu não acho muito legal, inclusive eu acho isso aqui até perigoso, tá? Então, porque qual que é o problema disso? Na pior das hipóteses, um fundo ele poderia muito bem estar pagando muito de dividendos para aí sim atrair pessoas, atrair acionistas, e para ela fazer frente a essa diferença da receita porque foi distribuído, ela vai lá e faz novas emissões, fica com o caixa cheio, depois vai lá e faz a emissão de novo, como se fosse um esquema Ponzi. Então eu não acho isso saudável, e eu não estou dizendo de maneira alguma que o pessoal da 20 Real Estate eles são pessoas que estejam fazendo esquema Ponzi, mas eu não gosto desse histórico aqui de estar distribuindo
mais do que tem de resultado gerado, agora no ano de 2023. Portanto, aqui eu vou considerar a análise sobre o ponto 2, governança, transparência e gestão, eu vou colocar como negado aqui, como reprovado, ok? Passo 3. O passo 3 diz o seguinte: quais são os imóveis do fundo imobiliário? O portfólio do fundo é composto por participação em 10 imóveis, totalizando mais de 86 mil metros quadrados de ABL próprio. Então, esses aqui são os imóveis eles estão localizados 8 no estado de São Paulo e 2 estão localizados no Rio de Janeiro. Beleza? Então, não é monoinquilino, se fosse monoinquilino estaria reprovado. São 10 imóveis que eu considero uma distribuição muito bacana. Vamos analisar então o passo 4, taxas do fundo. Taxa dele de administração é de 1,2%, que eu considero uma taxa ok. Eu acho que até 1,5%, se a administração for muito boa, até 2% até que dá para entender. 2% já é salgado, mas dá para entender se a administração entregar muito. Eles não têm taxa de performance, nem gerenciamento, nem gestão, nem consultoria. Então eu vou colocar aqui como ok, como aprovado. Mas essa aqui, você pode muito bem fazer essa análise aqui, em algum ponto que você discordar de mim, você pode vir aqui e colocar como reprovado, tá? Esse aqui é um modelo que você pode aplicar para você e fique livre para você atribuir uma nota diferente da que eu estou atribuindo, beleza? E coloque aí nos comentários se você tem alguma nota que pensa ser diferente da minha. Aqui, o quinto passo, analisar os dividend yields. E aqui, nessa pergunta, de onde são provenientes os dividendos pagos? Olha, basicamente, do aluguel das lajes corporativas, do aluguel desses 10 imóveis aqui, beleza? O segundo passo, estão condizentes com o mercado? Então, para analisar se eles estão condizentes com o mercado, vamos analisar lá no site do Status Invest e vamos comparar ele com outros fundos de lajes corporativas. Então, vamos para o site. Então, aplicando esses filtros aqui para o VNU11, eu vou colocar aqui como dividendo, eu vou colocar para os fundos que possuem dividendo superior a 6%, tá? Vamos colocar 6% como um parâmetro nosso de análise. Analisando todos esses que têm rentabilidade, dividend yield de 6 a 20%, vamos ordenar aqui por dividend yield e o VNU11, ele aparece aqui na parte mais de baixo dos fundos de laje corporativa, ele está pagando 8,45. Você veja que ele até que faz sentido, porque você pode tirar esse RBOP aqui, tem algum evento aqui não usual ocorrendo, alguma coisa estranha, mas você veja que ele está até em linha, 8,45, 9,21, então não tem algo aqui que chame a atenção, que faça com que ele fique fora do mercado. Poxa, poderia estar melhor? Comparativamente sim, se você for olhar aqui em termos na média, ele está abaixo da média. Nesse aspecto, você aprovaria ou reprovaria ele? Eu vou colocar como ok, como aprovaria, tá? Então eu vou colocar aqui que aprovado. Analisar os dividend yields, eles estão condizentes com o mercado, eu vou colocar aqui sim, porém não é um sim com muita firmeza, eu acho que talvez pode até reprovar aqui, mas eu vou considerar ele como um sim, levando em consideração que ele é um fundo de lajes corporativas, estar pagando aqui esse valor de 8,45% de dividend yield, eu acho até ok. São sustentáveis ao longo do tempo? Sim, são sustentáveis ao longo do tempo. Então, aprovado o passo 5. Analisando o passo 6, índices de vacância, inquilinos e contratos. Mas onde que eu vejo essa informação? Olha, verifiquei aqui que a vacância deles é baixa. Eu considero o limite máximo do máximo, 15%, analisando individualmente caso a caso. Porém, acima de 10% eu já ligo o alerta e tenho a tendência de não gostar. Porém, a vacância dele está em 5,10%. Então, eu considero uma vacância bem ok, tá? Ele está abaixo de 10%, então tá ok. Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas. Liquidez.
aproximadamente 864 mil. Qual que é o parâmetro aqui de liquidez que eu considero interessante? O corte, o mínimo que tem que ter, 200 mil, tá? Número de cotistas, ele tem 122 mil. Qual que é o tanto que eu considero um tanto mínimo de cotistas? 5 mil. Então, ele está aprovado no 7º passo, que é o da liquidez e número de cotistas. E analisando o 8º passo, preço. Olha, o preço dela, o P sobre VP, está em 0,84, ou seja, está descontado, abaixo de 1 é descontado. E eu tenho aqui uma maneira de calcular, eu utilizo o valor justo, que é o modelo de Gordon. Esse valor justo eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o cálculo que eu fiz para o Vino 11. Qual que é o rendimento, a média dos últimos 5 anos? Eu coloquei os valores aqui, que eu obtive esses dados lá do site do Status Invest, que são os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Custo de capital. Poxa, e como é que eu faço para identificar o custo de capital? O custo de capital, basicamente, você entra aqui no site do Tesouro Direto e verifica qual dos Tesouro IPCA que está pagando mais. O que está pagando mais é 5,56. Então, você coloca aqui 5,56 mais o IPCA. E para verificar qual que é o valor do IPCA, eu olhei lá no site do IBGE e ele está em 3,99%. Qual que é a taxa de crescimento que eu espero aqui para os dividendos? Eu coloquei uma taxa de crescimento esperada de 3%, o recomendado é de 2 a 3. Dividendos projetados, então os dividendos projetados seria a média dos últimos 5 anos mais 3%, que daria 0,86. Então a gente chega no preço teto, que é basicamente o preço teto, ele é composto dos dividendos projetados dividido por K menos G, 9,55 menos 3%. E aí chegamos a um preço teto de 13,08, enquanto o preço atual está em 9,14. Então, ok, ele está dentro do preço. Então, aqui em nossa análise, o Vino 11 ele foi aprovado nesse critério de preço. O preço justo calculado é de 13,37 é de 13,08, enquanto a cotação está em 9,14. Logo, o momento atual é bom para compra, ok? E relação subscrição versus valor patrimonial. O fundo imobiliário Vino 11 já fez subscrição abaixo do valor patrimonial, foi somente uma. A subscrição foi realizada em 2022 e o preço por cota foi de R$ 46,61, o valor patrimonial na época era de R$ 54,95. Aqui, pessoal, ele fez somente uma subscrição até hoje e essa única subscrição foi abaixo do valor patrimonial. Então, não está reprovado. Não, isso aqui não é legal para com o investidor. Pelo contrário, isso é bem ruim, porque por vários motivos. Se você quiser que eu fale os motivos, coloque aí nos comentários, porque eu queria fazer um vídeo bem detalhado explicando isso, e não um comentário mais genérico em um vídeo, tá bom? E qual que é o comparativo? Poxa, ele teve um retorno gerado ao acionista bacana? Será que ele bateu o CDI? Será que ele bateu o IFIX? Será que ele bateu o IPCA? Será que ele bateu o IDIV? Poxa, como que eu encontro isso? Outra coisa bem tranquila também. Você, para verificar essa informação, você acessa aqui o site do Investidor 10, você coloca a pesquisa que você quer fazer. No caso, queremos fazer uma pesquisa aqui do Vino 11 e aqui você desce um pouco e essa linha vermelha é a do Vino 11. Então, você pode selecionar aqui no site do Investidor 10 todos os indicadores que eu comentei, CDI, IPCA, IFIX e DIV. Essa linha vermelha é a do Vino 11 e todas as outras linhas estão para cima, ou seja, nos últimos 5 anos o Vino 11 perdeu para todos esses indicadores. Então, uma péssima rentabilidade, um péssimo retorno ao acionista. Então eu coloquei aqui como reprovado em todos os itens. Então esse foi o panorama de análise do Vino 11. Como que ficou o resumo no final? O resumo ficou da seguinte maneira: indiferente, que é o tipo de fundo, apenas 1, aprovado 6 passos e reprovado 3 passos. E aí cabe agora a você
analisar esse fundo e verificar se vale a pena ou não investir nele. Olha, levando em consideração para mim aqui esse aspecto aqui da governança que eu não gostei, levando em consideração esse aspecto aqui da subscrição versus valor patrimonial, eles fizeram subscrição abaixo do valor patrimonial e esse retorno aqui abaixo do acionista, isso aqui são coisas que não são legais, tá? Eu não gostei, só faltava para piorar, o preço não tá bom, né? Mas será que ela está barata ou ela está com o preço apenas refletindo todos esses riscos aqui? O que você acha? Eu acho que eu, pessoalmente, fico de fora e não colocaria o meu dinheiro no VNO11 de maneira alguma. Eu prefiro ficar aqui bem tranquilo na minha e evitar esse tipo de fundo que não traz retorno histórico para mim. Eu preferiria procurar uma laje corporativa com mais rentabilidade, que demonstrou mais resultado. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? O seu comentário é muito importante para mim. Eu leio todos os comentários e eu estou respondendo todos os comentários. Então peço que você comente, coloque sua opinião, coloque seu feedback, se inscreva. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.